Pessoal, a gente está no livro de João, né? Capítulo 5. A gente parou ali por volta do versículo 17, 18, 19. E aí falta até ainda o versículo 47, né? Então a gente ainda tem um pouquinho para caminhar. Basicamente aqui, a gente, só lembrando, né? Na semana passada, versículo 1 a 15, sobre o que a gente estava conversando? Vamos ver aqui, os irmãos. O Cid não estava, né? Graças a Deus o Cid está melhor. Então o Cid não precisa responder porque ele não estava, né? Mas os outros irmãos aí, o que a gente estava vendo na semana passada? João 5. Isso, a cura do paralítico, né? A gente que estava há quantos anos já esperando uma cura ali? 38. 38. 38 anos. Já ali no poço de Betesda, né? Ou Betsaida. Né? Jesus então chegando ali, cheio de, como a gente viu, né? De superstições ali, crendo, né? Que um anjo movia a água de vez em quando, né? E ele começa aquele diálogo com Jesus. E Jesus então, naquele diálogo, né? Ele se apresenta como aquele que cura o paralítico, né? Só que daí surge um problema que a gente viu nessa cura. E qual que é o problema, não da cura em si, mas qual foi o problema que surge a partir dessa cura? Do sábado, né? Os fariseus não estavam muito preocupados, né? Se o fato do homem ter sido curado, né? O cara que tinha ficado 40 anos doente agora está curado, não importa tanto, né? O mais importante, a preocupação foi o fato de, não de o fato dele ter curado no sábado, mas o fato dele ter pegado o leito dele e andado, né? Ou seja, ter feito uma atividade que em tese era proibida, né? Pelo dia do sábado, dentro das ordenanças ali sabáticas, né? E a gente viu que Jesus, nesse início de diálogo, né, ele não refuta o sábado, né? O sábado ele não é refutado, mas ele é refutado enquanto princípio de lei acima da vida, né? E de que o que permanece é o princípio, né? Por trás. E a lei por trás é uma lei mosaica, e a gente viu que na tradição depois os cristãos acabam adotando o domingo da ressurreição, né? Ao invés do sábado, né? E agora a gente continua. Basicamente a gente tem a decorrência do que está acontecendo, né? Aqui a partir da cura, começa então uma rixa, uma treta, vamos falar assim, né? Uma rixa, principalmente dos judeus, fariseus, para com Jesus, né? Para com Jesus. E principalmente pela questão dele ter curado no sábado. Começa então a se questionar justamente com que autoridade ele fazia aquilo, né? Porque o único que teria autoridade para fazer qualquer tipo de cura é alguém que está acima da lei, né? Seria Deus. Então a questão da autoridade de Jesus, pelo fato dele ter feito aquilo, começa a ser questionado, e uma perseguição se inicia. Uma perseguição aqui se inicia no capítulo 5, e essa perseguição ela só vai ser terminada quando eles finalmente prendem Jesus, né, para a crucificação, já no final, no relato da paixão, né, no final, nos capítulos finais de João, né. Aqui então se começa toda essa questão entre os judeus, os fariseus aqui e Jesus. E a gente tem duas divisões. A primeira parte do discurso, do versículo 19 a 30, que a gente vai ver, a gente tem aqui a defesa de Jesus, né, acerca desse milagre que ele havia feito, né, ou o que ele diz sobre o milagre que ele havia feito. E aí nesses versículos 19 a 30 há uma explicação que vai no sentido de Jesus falar que ele é um com o Pai, né, da sua unidade com o Pai, da sua intimidade com o Pai, do seu relacionamento com o Pai, e o fato dele ser o próprio Deus, né? Essa é a autoridade. E o segundo discurso, que começa no versículo 30 1 em diante, até o final, Jesus apresenta uma série de testemunhas que corroboram, que afirmam essa igualdade dele com o Pai.
Então, primeiro ele vai afirmar a sua igualdade com o Pai a partir de vários critérios, daquilo que o Pai faz e que ele também faz, né? E depois ele vai falar de outras testemunhas que também testificam o fato dele ser o próprio Deus, né? O que a gente tem aqui é talvez o maior discurso no livro de João e talvez no livro dos Evangelhos sobre a unidade e a divindade e a autoridade de Jesus, né? Então essas três questões aqui, elas estão muito em voga nesse capítulo, né? Jesus é Deus, Jesus tem a autoridade de Deus, e Jesus é um com Deus, né? É isso que a gente vai aprender aqui nesse trecho, tá? Então a gente continua ali no versículo 16, você toma um pouquinho no versículo 16, a gente vê que começa então a perseguição dos judeus, né? Diz, e por isso, né? Por isso que aqui, porque Jesus havia curado no sábado, né? E tudo que tinha acontecido no sábado, diz, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado, né? Então a gente vê que a perseguição começa aqui relacionada ao sábado, né? E Jesus então, ele baseia a sua cura no sábado, ele dá a resposta no versículo 17, versículo 17 diz, mas Jesus diz, né, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele dá a sua ação, a sua resposta baseado na própria ação do Pai, né? O fato de que Deus havia criado o universo e ele descansou no sétimo dia, mas que agora o sétimo dia do descanso de Deus não é o descanso de ação, né? Mas o descanso dessa ação criativa, né? Deus não criou mais nada no sétimo dia, mas não que Deus ele descansou e não faz mais nada nesse sétimo dia, né? O descanso de Deus é um descanso da sua ação criativa, né? Isso é algo interessante da gente, até talvez refutando a ideia de algumas pessoas que surge, né? Não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas que creem que Deus criou todas as coisas e depois ele deixou o mundo como se fosse um relógio, né? Rodar por si mesmo. Mas ele não se preocupa com a sua criação, não se preocupa com o mundo, né? Isso influenciou, é um movimento que saiu a partir do deísmo, né? Lá do movimento inglês, e aí o deísmo ele afirmava isso, né? Deus criou todas as coisas, mas depois que ele criou, ele já não é mais um Deus pessoal, ele deixou o mundo à deriva de si, andando e a coisa funcionando por ela mesma, né? Isso é uma visão, talvez, desse Deus que cria nos 6 dias e depois agora está em descanso, né? E aí muita gente tem essa ideia, principalmente por uma tentativa de resposta para as coisas más que acontecem no mundo, né? Como se explica o genocídio, como se explica sei lá, o nazismo, como se explica tanta gente passando fome, e as pessoas vão tentar explicar isso dizendo que é a ausência de Deus nesse sétimo dia, né? Mas é uma explicação furada, porque a gente vê no decorrer da Bíblia que Deus não é um Deus que descansou da sua ação, né? Pelo contrário, Deus continua agindo, né? A Bíblia ela fala dessa ação de Deus, né? A todo momento Deus continua agindo. E aí Jesus então, para sustentar, vamos dizer, a sua ação, ele diz assim, eu entendo que é sábado, mas se Deus não descansou no sábado, no sentido de que ele não deixou de trabalhar, né? Se Deus ainda trabalha, né? Então eu também ainda trabalho. Ou seja, quando ele diz isso, o que ele tá fazendo? Ele está se colocando numa posição do quê? De Deus, de igualdade com Deus, né? De coigualdade com Deus. Ou seja, as mesmas obras que o Pai faz, eu também faço, porque eu também o faz, isso mesmo, né? Diz ali no versículo 17, 18, né? 19, né? Em verdade, lhe digo que tudo que que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também faz, né? Colocando igualdade entre os dois aqui, né? O versículo 18, então, continua especificando o desejo dos judeus matarem a Jesus por suas obras, e também porque, ao chamar Deus de Pai, aqui no versículo 18, ele se faz como Pai, né?
Os judeus cada vez queriam matá-lo, porque para eles, além dele desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. E a gente entra então aí no versículo 19, no trecho que começa a falar sobre a autoridade do Filho. Tá? Algumas questões que a gente vai ver aqui, e eu já vou citar elas de antemão, e conforme a gente for lendo, a gente pode ter esse pano de fundo na nossa mente. Tá? Então, isso que eu tirei do Hernandes Dias Lopes, né? Um comentário diz o seguinte: versículo 17 e 18, a gente tem o filho se fazendo coigual com o pai, né? É o que está acontecendo, o filho se faz coigual ao pai. Versículo 19, o filho está sujeito à ação do pai. Versículo 20, o filho tem o amor do pai, o mesmo amor que Deus tem, o filho tem. Versículo 21 e 25, o filho dá vida àqueles que são mortos espirituais. Né? Assim como Deus tem o poder de dar vida, Jesus também tem o poder de ressuscitar e de dar a vida. Versículos 23 e 27, o filho é o juiz constituído pelo pai. Né? Então, versículo 23 e 27, o filho é o juiz. Versículo 24, o filho tem a autoridade de dar a vida eterna. Versículo 26, o filho tem a vida em si mesmo. E o versículo 27 a 29, o filho tem a autoridade para ressuscitar mortos no último dia. Ou seja, todo esse trecho de 17 até o versículo 30 está ligado justamente à pergunta dos judeus, né? Por que tu está curando no sábado? Com que autoridade o Senhor faz isso, né? E ele começa a elencar aqui uma série de autoridades do porquê que ele faz isso, né? Porque ele é um com o pai, porque ele está sujeito ao pai, ele obedece ao pai, tudo aquilo que o pai faz, ele faz, porque ele tem o amor do pai, porque Deus o constituiu como juiz para julgar as coisas, porque Deus o deu a vida eterna para ele conceder às pessoas, porque ele tem vida em si mesmo para conceder a vida, e porque ele tem a palavra de autoridade para ressuscitar mortos, né? E não só no último dia, né, que a gente vê no 27 a 29, mas o fato de Jesus, enquanto vivo, já faz a ressurreição, né? E João narra isso. João 11 narra a ressurreição de quem? Quem que ressuscita, que Jesus ressuscita? Lázaro, né? Então João 11, Jesus antecipa a ressurreição dos mortos, e o primeiro a ser ressurreto é o próprio Lázaro, né? Com a diferença de que Lázaro morre de novo, né? A primícia da ressurreição, em tese, é o próprio Jesus, o primeiro a ressurgir, né? E estar vivo, né? E assim como o irmão mais velho, Jesus, ele ressurgiu, está com o Pai, um dia, né, pela autoridade de Jesus, todos os mortos em Cristo Jesus, eles também vão ressurgir, né? Jamais para não morrer, né? Para continuar vivo com o Pai. Então Jesus, ele baseia a sua resposta nisso, e aí no versículo 19, então a gente começa ali, né? Voltando ali para o versículo 19, Jesus lhe disse: em verdade, eu lhes digo que o filho nada ele pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz, né? Então, ou seja, ele está colocando aqui não só o filho como igual ao pai, no sentido de que ele trabalha como pai, mas também igual ao pai no sentido de ação, né? Porque tudo aquilo que o pai faz, o filho só faz porque o pai faz, né? Então existe uma coigualdade aqui no sentido de ação. Aqui até a gente pode pensar no contexto judaico, né, onde essa ideia de igualdade de ação do pai e filho é ainda muito mais aparente, né? A gente conversou um pouquinho, não sei se foi na semana passada, sobre a ideia do discípulo, né? E aqueles que não se tornavam discípulos, eles ficavam como um aprendiz da profissão do pai. Lembra que a gente conversou um pouquinho dos judeus, né, que aprendiam a profissão do pai? Porque era muito comum que o filho carregasse a mesma profissão que o pai
e fizesse as mesmas coisas que o Pai. Né? Então, quando Jesus está falando que tudo que o Pai faz, o Filho também faz, né, isso é muito comum para os judeus. Para a gente, não tanto, né? Não necessariamente o filho de pastor é pastor, filho de médico é médico. Às vezes isso acontece, né? De ter algumas... a continuar a tradição, né? A gente ainda tem um pouquinho disso, né? Ainda se per... É, é, não é, é o que... Uhum. Acaba se repetindo, né? Principalmente pela questão de... Acho de não só a identificação, mas eu acho também um pouquinho de oportunidades de vida, né, que a pessoa vai ter, né? Acaba que a pessoa vai lá, vai conseguir colocar numa escola melhor, vai conseguir passar no vestibular, vai conseguir ter mais oportunidades, né? Acho a Nicole que estuda aí provavelmente deve ter ali gente que é filho de médico, né? Onde tu estuda, bastante. Às vezes nem todos vão fazer porque querem ser médico, vão fazer porque o pai colocou, ele já entra lá com uma clínica depois, com tudo já encaminhado, né? Sim, sim, era uma questão mais de tradição mesmo, né? Então aqui há uma tradição, né? Então aqui a filiação de Jesus, essa filiação perfeita, ela envolve tanto essa identidade de uma mesma vontade como uma mesma ação, né? Se o pai e o filho são um, como o João vai dizer depois, no seu evangelho, né? Não só a vontade tem que ser a mesma, mas tem que haver uma unidade de ação, né? E é isso que o filho está colocando em prerrogativa aqui, né? Eu e o pai, a gente é um, né? E a gente é um justamente porque a vontade é a mesma e a ação é a mesma. Tudo que o pai faz, o filho também faz. E o versículo 20 coloca a base dessa ação, tanto do pai quanto do filho, né? Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas mostrará, para que vocês fiquem maravilhados, né? Ou seja, a base da ação do pai e, como consequência, a base da ação do filho, o que é? O amor, né? O amor é a base da ação do pai aqui, né? Então, o amor do pai é demonstrado no fato de que ele revela ao filho as suas obras, né? E o amor do filho é demonstrado em obediência à vontade do pai, que é agora também a sua própria vontade. O filho, ele se caracteriza aqui como a exegese do pai. O que é a exegese? A exegese é quando a gente extrai, né? Por exemplo, quando eu faço uma exegese de um texto bíblico, eu estou extraindo do texto aquilo que é do texto, o seu sentido, né? Então, quando eu digo que o filho é a exegese do pai, quer dizer que o filho literalmente ele demonstra quem é o pai, né? Isso a gente vê lá em João 14:9, quando diz que quem vê a Jesus vê ao pai, né? Então, olhar para Jesus aqui é olhar para o próprio pai, né? Então, é isso que Jesus está evocando aqui, né? Ele está evocando não só a filiação a Deus, mas uma coigualdade em ação e em vontade com o próprio Pai, né? Por enquanto, essas duas questões que ele evoca aqui, né? Há uma igualdade em ação, uma igualdade em vontade. Depois ele vai falar que há uma igualdade em honra também, há uma igualdade também em autoridade, né? Então, esses 4 quesitos aqui vão ressaltar nesse texto. Jesus é um com o Pai, porque Jesus é Deus, porque Jesus é Filho de Deus, porque Jesus tem a vontade do Pai, porque Jesus tem a ação do Pai, porque Jesus tem a honra que o Pai tem, porque Jesus tem a autoridade do Pai, porque Jesus tem o poder do Pai. Olha quanta coisa esse texto está como um texto profundo, né? Quando a gente fala da divindade, né? Então, pode ser que alguém pergunte, né? Eu entendo que Deus é Deus, né? Mas por que Jesus é Deus, né? Onde que a gente vê nas Escrituras, né? A gente tem, os evangelhos estão cheios disso, né? O Paulo também depois ele faz a teologia em cima disso, né? Não em cima do Jesus, mas em cima do Cristo, né? O Cristo Messias. A gente sabe que é uma teologia paulina depois, mas mesmo nos evangelhos, e principalmente em João aqui, a gente vê então essa posição de Jesus como o próprio
como o próprio Deus, né? No capítulo 5 aqui. É uma igualdade de Jesus com o Pai, né? Então aqui no versículo 21, ele exemplifica o que ele estava falando até agora, né? Versículo 21 ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então o que ele está falando? Que os dois eles são em igualdade, em vontade e em ação. E aí ele dá um exemplo, né? Se o Pai ele ressuscita e dá filho, e dá vida, né? Assim também o Filho faz a mesma coisa, né? Porque o Filho é a exegese desse Pai. E aí o versículo 22, de novo, e o Pai não julga ninguém. Então, se no versículo 21 ele está falando de ações iguais, agora ele está falando uma ação exclusiva de Jesus. Olha que interessante. Versículo 21 ele diz assim, ó, o Pai ressuscita e vivifica, o Filho também faz. Aí o versículo 22 está falando de alguma coisa que é exclusiva do Filho, né? Mas o Pai ninguém julga, porque confiou todo o julgamento ao Filho. O Filho é quem tem a autoridade do Filho. E quando a gente fala de trindade, a gente está falando disso, né? Uma mesma essência em 3 pessoas. Eu penso que o julgamento, vamos pensar em vida eterna aqui, tá? Depois a gente vai falar de vida, não só no sentido de vida, mas de vida eterna, né? Por que uma pessoa vai para o céu ou para o inferno? Em crer em quem? Quem que é o julgamento então? Não é Cristo? Então, o que está falando aqui? Porque o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ou seja, o Paulo ele disse que Jesus é a rocha, né? Ele é a rocha de salvação para aqueles que creem e a rocha de tropeço para aqueles que não creem. É a mesma rocha. Jesus é o julgamento. Julgamento tanto para aqueles que vão para o céu porque creram, quanto para aqueles que vão para o inferno porque não creram. O julgamento é nesse sentido, né? Jesus, ele julga no sentido de que ele é o critério pelo qual as coisas vão ser julgadas, né? Não vem de um... E aí, Jesus é o fundamento, aqui, o critério de julgamento, né? Vamos dizer, acerca da vida, né? Acerca da vida e da vida eterna, entende? Então, quando eu pelo menos entendo esse texto assim, né? Porque é o que faz sentido para mim. Porque ele relegou ao Filho o julgamento. O Filho ele tem essa autoridade, né? A partir da sua ação na cruz. E aqui já é uma antecipação, né? Porque ainda nem aconteceu. Interessante, né? Crer no Filho. E aqui Jesus ele já fala da sua autoridade, mas é uma autoridade já dada por Deus antes mesmo de haver consumado a cruz, né? A cruz não é consumada aqui ainda. Mas ainda antes da cruz, Jesus já tem essa autoridade do julgamento, né? Então a gente vê... Hã? Porque aquele que... ele mesmo diz, né? Como que vocês creem em Deus, né? Se não creem em mim, né? Então Jesus é a lente pelo qual a gente olha a Deus, né? Então eu acredito que o versículo 22 é nesse sentido, né? Essa exclusividade de julgamento do Filho, né? Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, né? Então aqui ele coloca Jesus ele coloca a si mesmo numa coigualdade agora, já colocou uma coigualdade de ação, uma coigualdade de vontade, e agora numa coigualdade do quê? Do quê? Honra, né? Honra. Fazendo pergunta? Não, mas é para a gente pensar, né? Aí, então, numa coisa igual... Porque ela faz mais pergunta ainda? Mas a arte é a arte de fazer boas perguntas, né? De saber perguntar, né? Então é isso mesmo, né? Então, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí ele começa, isso é algo característico de João, né? Em verdade, né? Em verdade lhes digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, né? E não entra, mas passou da morte para a vida, né? Ele não entra no juízo no sentido de condenação aqui, né? Porque ele já foi julgado pelo fato de ter crido em Jesus Cristo, né? Então, o julgamento já foi dado já, né? Porque na verdade o julgamento ele é em vida, a condenação ela é depois, né? Então não existe julgamento não existe um julgamento pós-morte no sentido de que a possibilidade de mudar, né? O que vai acontecer no julgamento é só a sentença final. O julgamento é da sentença, né? Por que a pessoa está indo para o inferno? Por isso, né? Por que a pessoa está indo? Por isso, né? E aí a gente descredibiliza um pouco a ideia de purgatório, né? Daquela ideia ou até a ideia espírita, né? De ficar em ciclos, né? Até que você chegue a uma perfeição, né? Tudo isso é descredibilizado, né? A Bíblia não dá margem para isso, né? Há um só julgamento, né? Esse julgamento é feito pela vida. É isso que acontece lá na parábola, né? Quando do Lázaro lá e aí quando questiona, né? Sim. Lá na parábola do Lázaro, o que ele pede? Para voltar e do rico e do Lázaro, né? O que o rico pede? Para ele voltar e poder pregar para os irmãos deles, né? Porque ele não sabia o quão terrível era o Geena, né? O inferno ali, o local de tormenta onde ele estava, né? Então ele pede, permita que eu volte e que eu pregue lá para os meus irmãos, para os meus pais, né? Para que eles saibam. E aí qual que é a resposta que é dada? Não, eles já têm a lei e os profetas, né? É a mesma coisa, o julgamento é em vida, né? A gente já tem a palavra sendo pregada, a semente sendo pregada. Se a pessoa rejeitou em vida, ela não vai aceitar em morte, né? Então é isso que o texto ele Então assim, em verdade, lhe digo que quem ouve minha palavra e crê, então ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí de novo, né? Em verdade, lhe digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, né? E os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que têm feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, né? Que é o que Jesus está falando. E aí a gente para aqui, depois a gente continua no versículo 30. Para a gente agora tá caminhando aqui, né? Então ele começa, a partir do versículo 24, a entrar numa cena dos fins dos tempos, né? Do juízo, aqui do que a gente chama de escatologia, né? Escatologia é o quê? As coisas que ainda vão vir, né? São as coisas concernente ao escatom, né? Ao fim dos tempos, tá? Então ele começa a falar, e aqui ele entra numa teologia do já e do ainda não, né? Versículo 25 ele diz assim, em verdade vem a hora e ela já chegou, né? Isso a gente chama na teologia do já e do ainda não. A pregação do reino de Deus nos evangelhos é uma pregação do já e do ainda não. Por diversas vezes a gente vai ver o Jesus dizendo assim, e o reino de Deus e o reino de Deus se assemelha, né? E o reino de Deus já chegou. Então a gente tem várias caracterizações do reino de Deus, do reino que Jesus trouxe, como o reino do já. O reino que já se estabeleceu e que já se iniciou pela vinda de Jesus, né?
o plano salvífico de Deus que já se inicia a partir da vinda de Jesus. Mas ele é um ainda não, porque ele ainda não se completou, né? Ele ainda não se finalizou. O fim disso, o fim do tudo é essa escatologia das coisas que ainda estão por vir, né? Esse julgamento, a Nova Jerusalém, né? O inferno. Então tudo aquilo que é narrado depois pelo próprio João, lá em Apocalipse, né? Que aqui ele só está dando um prenúncio, lá em Apocalipse ele explora mais as visões que ele tem, né? Então aqui ele começa a já falar desse já e do ainda não, né? Ele fala aqui, ó, em verdade eu digo então que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Já chegou porque de fato aqueles que já ouvirem a voz do Filho de Deus e terem vida a partir dessa voz, né, eles já estão no céu, né? O céu é uma realidade presente e futura para aqueles que vivem, para aqueles que creem em Jesus, né? Então, para a gente, a eternidade ela não é uma coisa futura. Para a gente, a eternidade ela é o já. Eu acredito que sim, né? Eu acredito na segunda vinda de Jesus, né? Não. Não, porque ele fala de um já e do ainda não, né? Eu acho que, e aqui a gente pode pensar na escatologia nesses dois sentidos, né? O já tem a ver com o fato de que aqueles que creem em Jesus, eles já têm vida eterna. Eles já entraram. Isso acontece com Lázaro, depois acontece... Tá, mas ali ninguém ouve a voz de nada, né? O quê? Tem. Agora eu não estou lembrado certinho a passagem que fala isso. Tem dois momentos, né? Tem tanto na, na ressurreição. Não, porque que fala todos, né? Todos. Ali foram alguns poucos, né? Se comparar com todos, é muitos poucos, né? Porque a gente tem dois eventos, né, de ressurreição. Tem esse ali no final do ministério, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, e quando Lázaro também vai é Lázaro ou quando a menina vai ressuscitar, que Jesus fala, vem para fora e diz que os mortos ressuscitaram, né? Outros mortos ressuscitaram. Agora eu não lembro direito a passagem, mas a gente tem dois eventos. Tem dois eventos. Mas aqui, nesse texto aqui, me parece que ele está falando da escatologia, né? Desse evento do fim dos tempos, né? Porque ele fala assim, ó, já chegou e onde os mortos ouvirão, né? E depois ele fala aqui, cadê aqui, ó? Aqui, ó, o versículo 28. Porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos, todos os que acham no túmulo ouvirão a voz deles sairão. Os que tiverem feito para o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Essas são outras questões, né? Não aguentou a piada. Mas onde todos, né, eles vão ressuscitar aqui para a vida ou para o juízo, né? Ele coloca as duas realidades aqui distintas, né? Então, quando os judeus perguntam para Jesus, né, por que tu curou no sábado? Qual a tua autoridade, né? Jesus ele dá quase uma dissertação ali, né, da autoridade dele, né? Ele diz, olha, meu pai não está descansando até agora, então eu não posso descansar, porque tudo que o pai faz eu também faço, porque como o pai ama o filho e dá o direito do filho ter vida, né? Assim ele se coloca em vontade com o pai, em ação com o pai, em autoridade com o pai, exclusivamente o direito de julgar, porque o pai o deu esse direito de julgamento, a autoridade de não só de julgar, mas de ser o critério de julgamento tanto para aqueles que vão ter vida quanto aqueles que vão ter que vão para a morte, né? Então, quando ele diz assim, ó, não vos maravilheis, né, tipo, vocês estão se preocupando porque eu dei uma cura para um paralítico, mas Deus me deu
A autoridade de julgar aquele que vai para o céu e aquele que vai para o inferno. De ser o critério de julgamento daqueles que vão ressuscitar para a vida e daqueles que vão ressuscitar para o juízo, né? E aí, para poder intensificar, né, ainda mais esse testemunho dele, de Jesus, a gente tem agora os versículos de 30 a 47. E nesses versículos, Jesus ele vai emprestar, ou ele vai associar testemunhos de autoridade acerca de si, né? Havia no imaginário, não só no imaginário, né, mas na lei também mosaica, a ideia de que o testemunho de uma pessoa só, ele era um testemunho válido, né? Então, o fato de Jesus autoatestar como Deus, né, para os judeus poderia ser, vamos dizer assim, algo que não tem validade. É como eu mesmo atestar a minha assinatura, né? Tô lá, eu assino e atesto que minha assinatura é verdadeira, né? Eu preciso de um segundo, uma terceira testemunha para atestar que aquilo é verdadeiro, né, que é a fé. Agora, é interessante que ele vai falar que Jesus, ele vai chamar os mortos dos túmulos e aqueles que ouvirem, né? Ó, a gente volta lá no versículo, o versículo 25. E, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. E os que ouvirem, né? Fazendo uma analogia para a gente, né, a palavra ela é pregada, né? Ela pode ser escutada por todo mundo, né? Mas nem todo mundo dá ouvido a essa voz, né? Isso porque a capacidade de gerar vida também está no próprio Filho, né? E aí, por isso que a gente crê que aquilo que a gente está dizendo lá, as coisas elas se ligam, né? Lá em Coríntios, né? Onde fala que é o Espírito Santo que pode gerar vida no coração daqueles que ouvem a mensagem, né? E a gente crê isso, né? A gente crê que não é a pregação que a gente faz, que prepara, o estudo que a gente faz, é o próprio Espírito, né? O que a gente tem que fazer é pregar, crendo que é o Espírito que dá crescimento, né? É o Espírito que vai dar vida, é o Espírito que vai gerar vida naquela pessoa, né? E é isso, né? Num primeiro momento, as pessoas se encontravam com Jesus e o que eles viam era o literal, né? O que Nicodemos vê quando ele se encontra com Jesus? Né? Como que eu posso nascer de novo, sendo velho? O que a mulher samaritana vê quando se encontra com Jesus no primeiro momento? Né? Mas como está falando que vai me dar uma água aí de vida eterna que nunca mais vai me saciar, se nem balde para pegar água o Senhor tem? É bem isso. E é isso que está acontecendo aqui, né? O Filho é quem dá vida, né? E claro, os judeus eles não conseguem compreender, porque a gente vai ver que no ministério de Jesus há uma grande rechaço, uma negação dos judeus. Os judeus não creem. É claro que alguns creem, né? Porque eles não conseguem compreender. Essa mensagem ela foi pregada, né? Mas eles não ouviram. Vamos para o próximo trecho, porque senão vai ficar 3 semanas em João 5, né? E aí, agora o final aqui, Jesus ele vai falar sobre os seus testemunhos. Já é 25 já, né? Vocês querem parar por aqui? E a gente continua daí esse último trecho na semana que vem? Falta do versículo 31 a 47. Falta 16 versículos aqui. Mas assim, basicamente, acho que a gente pode ler o texto com os seguintes pontos em mente aqui, tá? Jesus ele vai dar então sequência, atestando a autoridade, a sua autoridade com base em outros testemunhos. E ele vai falar o fato de que o testemunho de Jesus não é de si mesmo. Primeira coisa, versículo 30 a 32. Depois 33 a 35 ele vai falar o fato de João Batista testemunhar acerca dele. Lembra que João Batista veio prenunciar a vinda do Messias? Depois ele fala que as suas obras testificam acerca de quem ele é. Então João Batista,
as suas obras. Versículo 37 e 38, o Pai atesta acerca da sua autoridade. E por fim, as Escrituras, versículo 39 a 47, atestam acerca de si mesmo. Então ele vai emprestar, né, ou ele vai falar acerca do seu testemunho, dizendo que, não, eu não estou fazendo, eu não estou indo para o cartório e eu mesmo estou autenticando a minha assinatura. Né? Eu tenho a autenticação aqui do João Batista, das minhas obras, do Pai, né, de Deus, e daquilo que as Escrituras dizem. Então, aquilo que as Escrituras dizem sobre mim. Então vamos ler esse trecho, e aí com isso em mente, tá? Versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, ele mesmo diz isso, né? O meu testemunho não é verdadeiro, tá? Outro é o que dá testemunho acerca de mim. E aqui a gente tem, João 8, tá. Outro é o que dá testemunho acerca de mim. E sei que o testemunho que ele dá acerca de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Tá? E João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. Então, é como se João pudesse iluminar para mostrar quem era Jesus, aquilo que estava oculto, né? Aquilo que estava revelado em Deus, João então ele revela, iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a luz dele. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então primeiro ele fala, vocês querem um testemunho? A gente pode começar com João, mas eu não pego testemunho humano, né? Ainda que João foi essa luz que iluminou e me mostrou quem é, mas também tem as obras que o próprio Deus me confiou, e essas obras testemunham quem eu sou. O Pai, e aí ele vai falar agora do Pai, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a forma dele. Olha, vocês têm a lei, né? Mas vocês nunca ouviram a voz dele e nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Ou seja, se vocês não creem em mim, na verdade vocês não creem na palavra de Deus. Né? E aí ele vai agora ligar para as Escrituras, né? Que é o que ele está falando. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês examinam a Escritura e dizem que vocês têm vida porque vocês creem na Escritura. Mas são as Escrituras que testificam acerca de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem das pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier no seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como vocês podem crer? Vocês que aceitam glória de homens, de outros, uns dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Né? Ou seja, a própria testemunha, ele está falando, a própria Escritura julga vocês, né? O fato de vocês não crerem na testemunha. Vocês dizem que creem em Moisés, mas Moisés testifica acerca de mim. Agora, se vocês não creem em mim, na verdade quem está acusando vocês não sou nem eu, é o próprio Moisés, porque Moisés já crê em mim, porque como Moisés testifica acerca de mim, é essa ligação que Jesus está fazendo. As testemunhas, as Escrituras testificam acerca de mim. Vocês dizem crer nas Escrituras, mas se vocês que creem nas Escrituras não creem em mim, na verdade vocês não estão crendo na Escritura, e ela está testificando contra vocês, né? Porque ele fala, porque se de fato, crescem em Moisés, na lei, também creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos deles, como crerão nas minhas palavras?
Uhum. E, ele, e aí tá, tipo assim, é justamente, é justamente o que critério que eles utilizam para tentar julgar Jesus o fato dele ter curado no sábado? A lei? Eles vão tentar utilizar a lei, né? Ainda que não a lei de Moisés em si, porque se a gente pensar a lei, a gente tem o princípio da lei, que é o decálogo, né? O decálogo é os 10 mandamentos, e lá tem o sábado, né? Mas você tem as leis decorrentes da lei, tá? Do decálogo. E aí se criaram 500 e tantas ordenanças. Na época de Jesus havia 500 e tantas ordenanças que a gente tem nos escritos judaicos. O que seriam essas 500 e poucas ordenanças? Seriam as interpretações judaicas acerca da lei, daquilo que Deus deixou, né? Que é o que muitas vezes a gente encontra que Jesus fala, a tradição de vocês. A tradição de vocês diz isso. Porque eles criaram lei em cima da lei, entendeu? Então, Jesus está falando o seguinte, ó, Moisés, que estão usando Moisés para tentar justamente derrubar o fato de eu ter criado no sábado. Mas ele coloca todo o argumento de que a obra dele era a obra que era a obra do próprio Pai, né? Porque ele existe em coigualdade com o Pai, tanto em ação, em vontade, em autoridade, julgamento exclusivo, honra, né? Tudo isso Jesus tem com o Pai, porque ele é o próprio Deus, né? E não só isso, ele vai falar assim, esse testemunho meu é verdadeiro, porque João Batista, vocês creram que João Batista era profeta. Eu não aceito testemunho humano, ele está falando, mas vocês creram que João Batista é profeta. Então João Batista foi essa luz que iluminou a minha vinda, né? Esse arauto que iluminou que eu viria, que prenunciou, mas não só João Batista, né? O próprio Pai, as minhas obras, né? E a lei de vocês acerca da minha vinda. E se vocês não creem na lei de vocês, né, como que vocês vão crer em mim? Então, na verdade, vocês que dizem guardar a lei, na verdade não creem na lei. Esse é o julgamento de Jesus, né? Então, aí a gente imagina o porquê que lá no versículo 18 diz que os judeus queriam matar Jesus, né? De fato, né, o levam para a morte, né? Embora o Império Romano é quem dá autoridade, né, ali da morte, né, são os judeus que justamente por essas questões aqui, né, levam Jesus, né, a esse julgamento, né. Então acho que deu para a gente compreender o capítulo 5 de João, né, a gente está andando nessa trajetória. O capítulo 6 agora, depois a gente vai começar com um novo sinal de Jesus, que é a multiplicação de pães e peixes, e depois Jesus andando sobre as águas, né, tem vários eventos ali interessantes, tá? Então a gente finaliza o João 6? Não, João 6 a gente termina até o mês de junho, vai ser João 6, né? Mas assim, é melhor que a gente aprenda do que socorra, né, no texto, né?